Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. Alex, o Marcos Duval, o que tá pegando, querido? Vamos lá, Pitoli. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, ele enviou um áudio, Pitoli, em um grupo de WhatsApp, afirmando que o Bolsonaro deu ok para o parlamentar tramar contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, Pitoli. Só um minutinho. O que tá pegando, Lu? Alex, aí. Ok, vai lá. Estão me ouvindo agora? Porra, hoje esse estúdio eu vou dizer pra você, chama lá, benzedeira, eu vou falar pra você, Padre Quevedo, chama lá, fala. Vou recapitular então, pra ficar melhor pra todo mundo. O senador, Pitoli, do Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, ele enviou um áudio em um grupo de WhatsApp em que ele afirmou que o Jair Bolsonaro deu ok para o parlamentar tramar contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Ele também alega que os filhos do ex-presidente tinham conhecimento sobre essa armação. Quem traz essa informação é o portal Metrópolis, Pitoli, na coluna do Guilherme Amado. E para lembrar um pouco mais, em fevereiro deste ano, teve aquela situação em que o Marcos Duval disse que o Bolsonaro estava tramando um golpe, foi armar aquela reunião com o Alexandre de Moraes, e a tentativa dele era tornar o Moraes ali, no caso, suspeito para não poder julgar, continuar no inquérito das fake news. Era essa a intenção do Marcos Duval. No áudio, Pitoli, ele diz o seguinte: para esclarecer, porque tem pessoas que não entenderam aquele movimento que fiz em fevereiro, fiz um contato com o ex-presidente, o nosso presidente Bolsonaro, dizendo que eu precisava blindá-lo, por conta do desejo do ministro do STF em prendê-lo assim que ele retornasse dos Estados Unidos. Eu disse que usaria aquela reunião que tivemos, que não configura crime nenhum. Não tem nada que configurasse crime ali. Ele então deu ok e eu segui fazendo a estratégia de manter a imprensa colada. Toda hora eu estava fazendo uma coisa diferente da outra, disse o Marcos Duval. Esse áudio, Pitoli, ele foi enviado em um grupo de WhatsApp que conta com parlamentares e apoiadores. E ele inicia a gravação dizendo que estava enviando a mensagem no dia 4 de abril, no caso, segunda-feira, Pitoli. Vamos então acompanhar. É um áudio um pouco extenso, tem uns 5 minutos a duração do áudio, mas a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan, Pitoli. Ótimo. Só entendendo desde já o seguinte: um áudio colocado num grupo de WhatsApp é feito para vazar, certo? Certo? Mamãe falei que eu diga. Mamãe falei que eu diga, né? Então, estratégias. Marcos Duval, falando aqui na PAN. Vamos acompanhar então esse áudio que foi disponibilizado pelo portal Metrópolis, tá, Pitoli? Vamos ouvi-lo aqui então, Marcos Duval. Vamos lá? Só um instante só, Pitoli, tem um pequeno probleminha técnico. Olha, aqui. Hoje tá complicado, né? olha... Mas eu tô acertando aqui já pra gente poder ouvir o senador Marcos Duval nesse áudio que ele revela que o Bolsonaro deu ok para que ele fizesse toda aquela trama. Para mim, foi estratégia. Mais uma estratégia do Marcos Duval. Agora vai, Alex. Vamos lá, Pitoli, vou dar o play aqui, vamos ouvi-lo aqui na Vamos orar juntos para sair o áudio. Boa tarde, pessoal. Aqui é o senador Marcos Duval, hoje 4 de abril de 2023. Para esclarecer que tem algumas pessoas ainda que não entenderam, aquele movimento que eu fiz em fevereiro, eu fiz um contato com o ex-presidente, o nosso presidente Bolsonaro, dizendo que eu precisava blindá-lo, né, por conta do desejo do ministro do STF em prendê-lo assim que ele retornasse dos Estados Unidos. Eu disse que usaria aquela reunião que nós tivemos, que não configura crime nenhum, não tem nada que configurasse crime ali. Ele deu ok e assim eu segui fazendo a estratégia de manter a imprensa colada e eu toda hora falando uma coisa diferente da outra para que a imprensa pudesse ficar ainda mais colada comigo, porque ela tenta sempre criminalizar ou desmoralizar as pessoas. Então eu aproveitei disso para então seguir com a estratégia e estar sempre informando. Nesse período todo, foram 2 dias, foram na quinta e sexta, eu consegui fazer com que então todo mundo pudesse ficar ainda mais motivado na assinatura da CPMI. Ela estava quase morrendo, estava todo mundo meio que
já deixando de lado. Quando eu comecei a soltar mais informações, a gente conseguiu um movimento rápido e muitas pessoas foram e partiram para poder fazer a subscrição aí da CPMI. Também eu deixei claro que o documento que está na ABIN, que até então está na SECAI, que até então só eu que tive acesso, era um documento bombástico, que realmente né? Esse documento, quando se tornar público, ele derruba o presidente, ele derruba o ministro do Ministério da Justiça e o do GSI. Então, é um documento realmente importantíssimo, está no cofre, e eu precisava dizer que eu tinha acesso a esse documento, então as informações chegaram para onde eu precisava dizer que tinha que chegar. Eu não poderia falar nada com coerência de começo, meio e fim, porque senão, como o documento é um documento sigiloso, eu poderia responder sobre isso, vazamento de documento sigiloso. Então, toda hora dava uma informação desencontrada, mas era proposital. E também para fazer com que o presidente pudesse voltar para o Brasil tranquilo. Então, foram várias ações com vários objetivos, todos foram alcançados, o presidente retornou. Muita gente não percebeu, mas em nenhum momento vocês viram os bolsonaros, né, tanto o pai quanto os filhos, entrarem em confronto comigo, né? Então, só nisso já dá para perceber, né, que eles tinham conhecimento de que eu iria fazer e mergulharam. Então, vocês não viram nenhum deles me atacando, ninguém percebeu isso. Também fiz questão também de não falar na hora, durante esses 2 dias, porque senão poderia dar errado a estratégia que eu estava usando. Então é isso, gente. Seguindo, aliado, quando o presidente chegou, fiz questão de estar lá para recebê-lo. Ele abriu um sorrisão, agradeceu. Eu também fiz convite para outros senadores estarem comigo no dia que eu chamei a imprensa, que eu disse que ia abrir mão do meu mandato, que o presidente tinha me coagido para aplicar um golpe de Estado e tal. Então eu sabia que a imprensa iria se lambuzar com isso e ser igual formiga no doce, no açúcar. Então a missão foi super bem sucedida e é isso. Então agora nós precisamos seguir em frente, focado, ombreados, e para que nós possamos aí estar em breve, o mais breve possível, a direita está conduzindo esse país, porque do jeito que está, a comparação é grotesca. Eu que nunca fui político, eu fiquei 4 anos com o Bolsonaro e agora eu estou 3 meses com o ex-presidiário, e a diferença, a roubalheira, os esquemas, as trocas, é inacreditável como é que pode a maioria, né, do brasileiro ter escolhido esse ex-presidiário. Um lixo, só com ministros lixo, tudo incompetente. Mas é isso, eu só precisava esclarecer para todos que tem aí ainda, ou estavam ainda com a dúvida se eu tinha feito aquele movimento para trair o presidente e tal. Não, negativo, ele já sabia e eu já tinha comentado com ele, já estava tudo programado para ser naquele dia. Ok? Um abraço a todos, fique com Deus. E aí, Bogão? Bom, só uma correção na fala do senador. Ele falou que a maioria dos brasileiros elegeu o ex-presidiário. Não, senador, a maioria dos brasileiros não elegeu. Nós temos uma grande parcela da população que votou nulo, ou em branco, ou que não foi votar, além daqueles que não votam. Então foi a maioria dos eleitores. E de acordo com o que a gente pode falar. E nós não podemos discutir o processo eleitoral que foi, né? É que nem a vítima, quando está com o cano na cabeça, ela fala aquilo que ela pode, mas deixando isso aí certo. Pitoli, quando o deputado, o Marcos Duval, ele vem falando desses documentos já há algum tempo, ele teve acesso pela Comissão de Fiscalização do Senado, quando o deputado Kim Kataguiri, né, quando ele apresentou
aquele documento assinado de forma digital pelo delegado da Polícia Federal, por autoridades que tinham acesso a informações sobre a possibilidade de atentados, daqueles atos do dia 8, eu imaginei que aquele documento fosse o que o senador Marcos Duval tinha. Até pensei, falei, poxa, o Kim atravessou o Marcos Duval. Para ele estar insistindo ainda que ele tem documentos que são bombásticos, que derruba o presidente, o ministro, deve ser uma bomba o que esse homem tem, porque se o documento, se aquela declaração, aquele requerimento que o Kim Kataguiri, ele mostrou e comprovando ali que o ministro da Justiça tinha ciência dos atos, que os ministérios tinham ciência, enfim, todos ali sabiam do risco, da possibilidade daqueles atos. Se aquilo lá, que já é bombástico, aquilo lá num país sério, já tinha derrubado o presidente há muito tempo. Agora, se o Marcos Duval está dizendo que ele tem coisa pior, eu fico muito curioso para saber o que é. E Bogão, e tem um ponto, Claudio, que é interessante do Duval, que ele tá atirando. Ó, eu fiquei 4 anos com o Bolsonaro, agora eu tô 3 meses com esse ex-presidiário, ministros lixo. Veja, ele não tá aquela história assim, eu tenho, mas será que é tudo isso? Ele não tem medo nenhum. Olha, eu não sei se esse cara, se realmente ele era da SWAT, se ele dá pra colocar em dúvida, né? Ele, recentemente, ele publicou um vídeo de membros da SWAT, fazendo alusão ao nome dele, mas enfim, uma coisa é certa, bobo ele não é. Não, e bala na agulha ele tem. Ele sentou com o ministro Alexandre de Moraes. Eu duvido que esse cara não gravou a conversa. Eu duvido que esse cara não deu uma gravação. Senão já era pra ele ter sido pego. Ah, mas o celular ele guardou, hoje. Se esse cara você grava acesso, no botão da camisa. Você bota no dente. Eu duvido que esse cara não gravou essa conversa. E se ele gravou, realmente, ele é um homem bomba. Porque ele pode derrubar mesmo. E é por isso que ele fala. E ninguém pega. Ninguém fala de colocar ele nos inquéritos das fake news, fim do mundo. Se esse cara realmente tem essa bomba que ele tem, ele tá numa situação que incomoda. Hein, Claudio? E o cara, não, vazou o áudio de um grupo de WhatsApp. Esse áudio foi feito para vazar. Hein, Claudio? Nós estamos em um momento da história da comunicação que até o que as pessoas conversam dentro de casa, na chamada intimidade do lar, se transforma em coisa pública. Para nós, advogados, a quantidade de provas que a gente recebe hoje são provas que as pessoas produzem provas. Não saia do canal sem sua inscrição. Marcos Duval, Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos. Está sentado numa mesa com um mulher na cabeça, com uma gravata, batendo papo assim. Um Datena e Boulos. Se o Datena, todo mundo entendeu que falou com o Boulos numa situação que foi prevista, planejada, que tem toda a aparência que foi planejado para vazar, você acha que esse Marcos Duval manda esse áudio sem querer para... Claro, sabe que esse jogo faz. Na política, as entrevistas funcionam mais aberto que as minhas. E é bem simples. Política se faz como iceberg. Uma pequena parte está acima da água, mas a maior parte dela está fora da visão das pessoas. Política se faz como iceberg. A maior parte do que acontece na política não está acima do nível de visão das pessoas. Por isso que vocês precisam de meios de comunicação que falem a verdade com sinceridade, que não estejam vendendo a alma ao diabo para poder ter todo mês muito dinheiro. Por isso que toda hora Alexandre Vitório fala que nós da Jovem Pan News Bauru precisamos da sua doação. Porque nós não recebemos verba pública, nós não vendemos a nossa editoria para ninguém. E nós temos que falar para vocês essa verdade. Democracia se faz com liberdade de expressão e com a força dos meios de comunicação. Se nós da Jovem Pan News Bauru falamos uma coisa que as pessoas entendem que não é a forma correta, outros meios de comunicação falam outras coisas. Não gosta do que a Jovem Pan News fala, vai assistir a Globo News.
Você tem liberdade de procurar várias fontes, mas aqui a gente não é patrocinado pelo esquema da cleptocracia corrupta que controla o Brasil e faz muita gente ser milionária. Os tontos aqui de Bauru estão se condenando a não ficarem ricos e famosos. Mas nós temos uma missão. E o Marcos Duval está falando algo que não é o que você está vendo ou ouvindo. Marcos Duval está falando para um monte de situações abaixo da linha da água, como a iceberg. E o pessoal lá em Brasília sabe, viu? Esse cara é louco, eu vou mexer com esse cara, eu vou prender esse cara, vai pipocar informação, vai aparecer de dentro e de fora, vai ter vazamento de informação, aí se solta por sites do exterior, os sites do exterior vão divulgar no Brasil, vai ter que ter uma correria para fazer as plataformas se censurarem todo mundo de novo, dizendo que tudo é desinformação de fake news. Só que no caso do Celso Daniel, puderam alegar que quem falava como a candidata a vice-presidente da República, Mara Gabrilli, falou aqui na Jovem Pan News de Bauru, o TSE falou que o que ela disse era mentira, desinformação. Por quê? Porque já tinha tido um inquérito com uma investigação que tinha chegado numa conclusão de ter sido homologado por um juiz. Como nunca aconteceu. Então não pode questionar, né? Não pode questionar. O mecanismo foi lá e chancelou, acabou. Ninguém questiona, porque senão... O TSE decidiu isso e eu fiz na defesa da rádio que a verdade processual judicial não é a verdade absoluta da sociedade. Existem várias situações definidas em processos judiciais que depois a verdade aparece pela comunicação da imprensa e eventualmente pode ter uma revisão histórica do processo judicial. Não, a verdade deles, por exemplo, desculpa te interromper, mas só para fazer uma comparação, o portal Metrópolis, ele publicou o vazamento de uma conversa de um grupo de WhatsApp que acabou com 8 empresários. Até hoje eles estão bloqueados dentro desses inquéritos aí de fake news. Então o Marcos Duval está falando isso e o pessoal em Brasília está toda hora discutindo como é que nós vamos enfrentar esse cara. Esse cara tem que ter muita bala na agulha, senão ele vai ser preso e vai acabar numa masmorra, como o Daniel Silveira está numa masmorra lá em Bangu, que é assim que tratam os inimigos políticos do governo da cleptocracia que foi escolhido, diplomado e empossado. Dr. Cláudio, eu não me canso de dizer que essas decisões do Supremo, elas estão fazendo escola. Isso chega nas cidades, nas comarcas, nos municípios. Eu dou exemplo aqui, eu sou prova disso. Eu denunciei num vídeo nas minhas redes sociais, eu sou vereador, eu tenho inviolabilidade parlamentar para falar, inviolabilidade formal. Nós temos aqui 3 assessores do município que deveriam fazer um período ali integral, horário de comercial para trabalhar na prefeitura. Eles estavam em teletrabalho, quer dizer, trabalhando em casa, assessor da prefeita. 6 meses antes da lei, não tinha lei que permitia isso. Durante 23 vezes no ano passado, no horário comercial, na hora 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, eu juntei prova que estavam advogando em causas particulares. Advogam pro pai da prefeita, advogam numa causa da igreja da prefeita, também tem contrato de advocacia em outras 2 prefeituras do município. Eu denunciei isso aí, a prefeitura, os assessores entraram com ação de indenização por danos morais e eu fui condenado a pagar 5 mil para cada um desses assessores. Esse tipo de atitude que chega nas cidades pequenas, a prefeita, né? Esse governo que fala que é bolsonarista, Mentira, isso é mentira. Escambau. É mentira. A prefeita de Bauru não tem nada de bolsonarista, nada. Oportunista. Então, quer dizer, essas decisões absurdas, elas chegam lá embaixo. Ela faz escola. E isso destrói o país. 10 horas e 24 minutos. Deixa eu agradecer a audiência massacrante, a audiência Jovem Pan, 15 minutos. Não saia do canal sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos.